Vamos falar, por que não, agora sim, dos nossos líderes políticos. Um deles está aí no olho do furacão, no imbróglio judicial daqueles. 10 horas e 51 minutos por aqui no Morning Show, pessoal. Eu queria trazer aqui o fato que os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ratinho Júnior, do Paraná, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, lideraram a pesquisa de aprovação promovida pela Genial Quest. E, enfim, claro que são todos postulantes aí, talvez ser o representante da direita pós-Bolsonaro, se ele não recuperar os direitos políticos a tempo. Agora, vale lembrar, pessoal, que Caiado simplesmente ficou ali em primeiro lugar, 88% de aprovação, acabou de se tornar inelegível, acusado de abuso de poder por ter promovido basicamente um evento institucional no Palácio das Esmeraldas, com vereadores que já estavam eleitos. Então não tinha, sinceramente, enfim, o pessoal força a barra demais. Parece perseguição em picuinha, não é isso, Jess? Parece muito, é uma situação que nos deixa até preocupado, né? Embora seja uma decisão de primeira instância, deve ser revista, as pessoas próximas a ele mesmo têm essa confiança, é absurdo que isso tenha ocorrido. E isso mostra, o Ronaldo Caiado, ele teve uma aprovação maior do que na última pesquisa, que ele estava com 86, agora aumentou para 88. Então, assim, é claramente um governador que tem se destacado e feito um excepcional trabalho. Então, nós temos aí governadores pelo país que estão se destacando e que todo mundo coloca que na impossibilidade do Jair Messias Bolsonaro, presidente Bolsonaro, ser eleito, estar elegível, algum desses nomes poderia, de fato, vir a concorrer. Os dois mais bem avaliados por ampla diferença foram Ratinho Júnior, do PSD, lá do Paraná, e o Ronaldo Caiado, do União Brasil, lá em Goiás. Agora, cá entre nós, 88% de aprovação é digno de chefe de Estado em auge de guerra, país em guerra, é o George Bush no auge da guerra no Iraque, não sei, é o Lula aqui no auge da guerra à fome, com ele parecendo, enfim, naquele auge de popularidade dele. E impressionante. Ainda assim, talvez, será que esse movimento da primeira instância em Goiás, Pepe, você acha que vai ricochetear e aí sim alavancar o Caiado para as pretensões presidenciais dele em 26? Eu acho que o Caiado é um nome forte para 2026, né, da direita, né? E mais do que isso, né? É de um Brasil que deu certo, o Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste do Brasil é o Brasil que mostra, né, que o agronegócio realmente é a força motriz, que mostra realmente que a produção faz com que o Estado se desenvolva, né? Então, Caiado, ele representa esse setor, né, do Brasil, que deu certo. Então, naturalmente, ele é um nome forte. Eu não acredito que essa decisão da primeira instância vai fazer o Caiado se fortalecer ainda mais. A decisão foi tão esdrúxula e tão absurda, né, que com certeza vai ser reformada na segunda instância. E tem um ponto interessante, Marinho. O juiz de primeira instância é o primeiro que pode errar, né? Então, é natural ter decisões absurdas na primeira instância, sendo reformada na segunda instância e no Tribunal Superior. Então, eu vejo com naturalidade essa decisão absurda da primeira instância, e o Caiado é um nome forte mesmo, não tem como falar o contrário. Posso pôr só um detalhe dessa aprovação? Sou lá de Goiás, né? Tem dois fatores fundamentais. Um fator é educação. Goiás destacou muito no mandato dele, no governo dele, nesse passado e nesse atual, em relação à IDEB, a taxas e projetos que ele tem colocado muito bem. O outro é a segurança pública. 97% de redução da criminalidade. Então, assim, esses dois índices, que são duas questões que a população se importam muito, ele soube cumprir muito bem. E, coincidentemente, Paraná também repete essa mesma receita, Minas Gerais também. Então, no final das contas, esses índices, eles também acabam sendo reais na vivência da população, de uma educação de qualidade e desse problema da segurança que, nossa, assusta demais todos os dias, todos os brasileiros. Quando um governador endereça bem isso, ele de fato se destaca. E o nosso governador Tarcísio de Freitas segue aí sendo muito discutido, o futuro político dele vai para uma reeleição aparentemente tranquila, protegendo as possibilidades dele para 2030. É tudo que Gilberto Kassab, talvez o grande enxadrista político desta nação, mais quer. Ou será que já vai para encarar 2026? Afinal de contas, enfim, é um cara que também já acho que transcende as regiões, já está com o nome de todos esses, talvez seja o que tem o nome mais nacionalizado no momento. Eu só não tenho tanta convicção, porque como o Caiado é um líder histórico do agro brasileiro, vale lembrar que desde os anos 80 o Caiado é um militante e representante do setor agrícola nacional, ele consegue ter um trânsito pelo agro de todo o Brasil, né? Então, na minha visão, ele tem o potencial de se nacionalizar, especialmente como um representante desse setor. E, por outro lado, ele também já
digamos assim, pagou o pedágio do rompimento com Bolsonaro. Enquanto Tarcísio ainda é um líder que o tempo todo faz questão de demonstrar lealdade ao padrinho que o levou a disputar o governo de São Paulo. Padrinho esse que não larga o osso, que em toda entrevista faz questão de dizer que o único candidato é ele, apesar de todo mundo saber que ele está inelegível e com a situação jurídica cada vez mais complicada. É mais provável que Bolsonaro esteja preso na próxima eleição do que esteja como um candidato disponível para o eleitor. Então, como que o Tarcísio vai conseguir lidar com essa situação onde ele não consegue colocar a cabeça para fora d'água e começar a, de fato, circular o país como um pré-candidato, enquanto Caiado já está fazendo isso abertamente. Então, é possível que, com o passar do tempo, Caiado ocupe esse espaço. Então, vamos lá. Vamos falar aqui com os nossos amigos PP. Vamos bater uma bola, nós dois aqui. Em que cenário é possível qualquer um com 2 neurônios seguir vendo que o pedido de cassação do Ronaldo Caiado e também do prefeito eleito Sandro Mabel, sujeito que tem uma fortuna de 300 milhões de reais, só por causa de um evento ali institucional, foi ali, enfim, só um segundo, minha diretora olhando agora, assim, foi trazida pelo ninguém mais, ninguém menos que o PL de Valdemar da Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro, os ditos conservadores patriotas, né? Querendo dinamitar um sujeito que tem a tradição e a história que tem. E esses são os representantes da direita brasileira? PL, que do tal Fred Rodrigues, invenção lá do PL de Goiás, do Bolsonaro, acabou fragorosamente derrotado pelo Sandro Mabel por mais de 10%. E agora, Goiás, enfim, Goiânia está sitiado, está refém dessa loucura, né? E é algo que vai deslegitimando a própria narrativa do PL. Isso. Porque o PL fica falando, perseguição contra o presidente Bolsonaro. E é autor da ação que levou a essa situação com o Ronaldo Caiado. Ou seja, uma incoerência gigantesca do PL. Não, mas o PL faz isso direto, né? O PL que entrou com a ação contra o Moro, por exemplo. Quando o Moro ganhou as eleições para senador do Paraná, o PL entrou com a ação. O PT entrou também, mas o PL entrou com a ação contra o Moro, né? Ou seja, o PL também tem várias atitudes que não fazem sentido sob o aspecto de unificação da direita e do discurso do conservadorismo no Brasil, né? Pelo contrário, é pragmático tanto quanto os setores da esquerda. E só um ponto para destacar aqui, Marinho. O Tarcísio tem um problema, no meu modo de ver, que o Brasil naturalmente é contra o São Paulismo. Tanto é que o único governador que saiu do governo do estado de São Paulo e foi presidente da República foi o Jânio Quadros, da década de 50, né? Todos os outros faliram e não conseguiram ser eleito presidente da República. E por que isso? Porque normalmente a pauta de São Paulo contraria o Brasil. E o governador do estado de São Paulo tem pautas tão específicas e localizadas, né, que não tem plano e projeto nacional. Então, naturalmente, os governadores do estado de São Paulo não conseguem se alçar à presidência da República. Será que o Tarcísio vai cometer o mesmo erro de Serra, Alckmin e Dória de querer dar esse salto precoce e acabar se ferrando? Não, eu acho que não. A definição de insanidade, já dizia Albert Einstein, é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar um resultado diferente, não é? Eu acho que o Tarcísio ele é contido. E se a gente olha para essa pesquisa dos governadores, dos 4 nomes, o Ratinho, o Caiado, o Zema, eles estão já na segunda eleição, eles estão na reeleição. Sim. O Tarcísio não, esse é o primeiro mandato dele num estado que é uma potência e que aparece nacionalmente, onde ele pode fidelizar muito um bom mandato. E ele vai precisar desse segundo mandato. E a realidade, André, é que muita gente tem uma visão de que concorrer com o PT com a máquina na mão é difícil. Tanto é que eles não perderam nenhuma eleição desde quando o Lula venceu com a máquina na mão. Seja a reeleição da Dilma, seja a passada de bastão de Lula para Dilma, eles conseguiram vencer. Então, esse desgaste em curso, o entorno do Tarcísio diz que é melhor esperar para vir fortalecido com um mandato modelo em 2030, do que, de fato, ir para essa empreitada agora. Desse todo que a gente está falando, só um detalhe. O PL entrou com a ação, mas isso é padrão. Quando você tem ali um advogado eleitoral, ele muitas vezes vai forçar essa ação para ter ali alguma margem de mudança nesse cenário. Então, isso
O União Brasil, que é o partido ali do Mabel, também faria na situação oposta. Então não acho que é tanto unificar. Jogo é jogo e a justiça eleitoral, ela é muitas vezes a marca que a gente está tendo de ir buscar uma resposta, algo que eu acho lamentável em muitos momentos, porque vamos imaginar que isso passa. Eleição de Goiânia, acabou de acontecer. Sim. Mabel venceu. A gente vai ter um novo processo, a gente fica numa situação de muita instabilidade. E se Bolsonaro se mantiver inelegível, quem é que ele vai alçar para ser o sucessor dele? Algum familiar ou Tarcísio falando, ô Tarcísio, é missão, é missão. E aí o cavalo branco escovado vai passar encilhado e passa uma vez na vida, pode ser.